Então, evolução biológica, e a gente tem aqui duas principais teorias, lamarckismo e darwinismo, tá? Lamarckismo recebe esse nome porque foi o nome do pesquisador, que é chamado de Lamarck, que a gente vai ver mais sobre isso, e darwinismo porque foi o Darwin, tá bom? Hoje eu vou falar só de alguns conceitos principais, tá bom? Então, ó, a primeira coisa, eu já comentei isso algumas vezes, tá? Mas eu vou repetir, tá? Então vamos lá. O que é uma teoria, tá? Essa frase aqui, ó, em teoria sua ideia é boa, mas na prática não sei se funciona, tá? Essa palavra aqui nessa frase, o contexto que ela está sendo usada é um contexto do senso comum, tá? Um contexto que nós utilizamos no dia a dia, a palavra teoria, tá? Só que quando eu falo em teoria científica, tá? Ela tem um significado completamente diferente, tá? Na ciência, teoria é um conjunto de ideias que é baseado em fatos e provas, tá? Então, eu não posso utilizar o termo teoria, que é utilizado no senso comum, no nosso dia a dia, como sinônimo para teoria científica, tá? Então, eu não posso dizer que uma teoria científica, por exemplo, que a teoria da evolução, ela não é verdade porque ela é só uma teoria, tá? Na verdade, quando uma ideia ou uma descoberta ganha o status de teoria, é porque ela passou por um conjunto de provas, tá? Então, a teoria da evolução, ela é verdadeira, tá? Até o conhecimento que a gente tem hoje, tá? Então, tem uma série de provas, uma série de evidências que tornam ela verdadeira. E você pode pensar, professor, mas por que ela é chamada de teoria? Tá? Justamente por causa disso. Isso causa uma confusão, porque a gente tem esse uso no senso comum que a teoria é apenas uma ideia, tá? Mas na ciência não. Na ciência, a teoria uma ideia científica, ela só é chamada de teoria quando ela é provada diversas vezes, tá? Quando tem uma série de fatos e provas é que ela vai ganhar o status de teoria, tá? Então, a teoria da evolução, eu não posso utilizar esse termo, não é verdadeira porque é só uma teoria, tá? Então, esse termo, só uma teoria, eu utilizo no senso comum. Mas na ciência, a teoria é o mais alto grau de comprovação de uma ideia científica, tá? Então, somente aquilo que é verdadeiro e que já foi passado por diversos testes é que vai ganhar esse nome aqui de teoria. Outra coisa importante para vocês não esquecerem, o que é evolução? Tá? Então, evolução não é progresso e não é melhoria, tá? Então, evolução não está relacionado a isso, tá? Quando eu falo em evolução biológica, em evolução das espécies, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a modificações que ocorrem nos organismos, tá? Ou transformações ao longo do tempo. E essas modificações ou essas transformações vão permitir que um indivíduo ele sobreviva e que ele se reproduza, tá? Então, a evolução é isso, é modificação e transformação ao longo do tempo. Ela não está relacionada à melhora ou a progresso, tá? Quando eu falar em evolução das espécies, em evolução dos organismos, eu estou me referindo a modificações ou transformação ao longo do tempo. E essas modificações ou transformações, elas podem favorecer a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos, ok? Em biologia, não existe organismos mais evoluídos, tá? Isso aqui não existe. E não existe organismos também menos evoluídos, tá? Então, nós, seres humanos, não somos mais evoluídos do que nenhuma outra espécie, tá? Nós não somos mais evoluídos que uma barata, as baratas não são mais evoluídas que uma bactéria, então esses termos aqui não existem na biologia, tá? Nenhum organismo é mais ou menos evoluído do que outro, tá? Se eles estão vivos, é porque eles estão
igualmente evoluídos, tá? E eles estão o quê? Eles estão adaptados às condições que eles vivem, tá? Nós estamos adaptados às nossas condições ambientais. As bactérias que vivem lá nos oceanos, em condições extremas, estão também adaptadas às condições que elas vivem, tá? Então, não utilizem esses dois termos aqui, tá? Porque eles não existem na biologia, tá? Mais evoluídos e menos evoluídos, tá bom? Não existe, eu posso falar que existe organismos mais adaptados e menos adaptados, mas nunca que eles são mais ou menos evoluídos que outros, tá? O que eu posso dizer é que alguns organismos são mais complexos do que outros e outros são menos complexos, tá? Mas mesmo quando eu usar esses dois termos aqui, se referindo à complexidade, eu tenho que usar um referencial. Então, por exemplo, quando eu digo que o homem ele é mais complexo que uma bactéria, eu tenho que pensar em relação a quê? Nós somos mais complexos que uma bactéria, porque se cair um meteoro na Terra, ou se a gente passar por transformações muito drásticas na Terra, quem vai sobreviver? Nós ou as bactérias? Obviamente que as bactérias vão sobreviver. Então, nós não somos mais evoluídos que as bactérias. Nós somos mais complexos que elas em relação a algumas coisas, tá? E em relação a outras coisas, nós somos menos complexos, tá? Então, esses termos aqui podem ser usados, mas utilizando um referencial, tá bom? Lembre-se, eu só chamo de teoria científica uma ideia que foi posta à prova e que foi tida como verdadeira. Ela tem uma série de evidências de provas, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que nada na ciência é definitivo, tá? Então, tudo na ciência é passível de mudança, tá? Então, existe até uma frase que diz: na ciência existem verdades absolutas. Todas as verdades que existem na ciência são transitórias, ou seja, se amanhã aparecer algo novo que explique melhor aquilo que eu conheço hoje, então aquilo que eu conheço hoje vai cair e aquela ideia nova, aquela explicação nova vai prevalecer. E é assim que a ciência trabalha. Então, o criacionismo, ele vai tratar da origem da vida, tá? A evolução, ela não trata da origem da vida, tá? Então, quando eu penso em evolução, a evolução ela não explica e não é o objetivo de estudo dela explicar como a vida surgiu, tá? Então, a evolução não explica isso, como a vida surgiu. A evolução explica apenas o quê? O que acontece com todos os organismos vivos depois que a vida já existe, tá? Então, a origem da vida é um ramo de estudo de outra área da biologia, não é da evolução, tá? A evolução não explica como a vida surgiu. A evolução explica somente isso. Depois que a vida apareceu na Terra, tá? Essa forma de vida, ela passou por um longo processo de transformação e deu origem a todos os organismos que existem hoje, tá? Mas como foi que essa vida surgiu, não é objeto de estudo da evolução, é de outra área da biologia. O criacionismo, ele é pautado aqui nessas duas ideias aqui, ó, fixismo ou imutabilidade, tá? Fixismo é o quê? O próprio nome já diz, fixo, tá? Então, a vida foi criada, as formas de vida, os seres vivos foram criados tal como eles existem hoje, tá? Então, não existe mudança, não existe transformação, tá? Os seres, eles são imutáveis, ou seja, eles não se modificam no decorrer do tempo, tá? Então, um leão que existe hoje foi o mesmo leão que foi criado lá há sei quantos mil anos atrás, que são defendidos aqui pelos criacionistas, tá? Então, essa ideia criacionista aqui, ela tá baseada nesses dois conceitos aqui, de fixismo e de imutabilidade, tá? Só um adendo aí para vocês, a evolução, tanto ela é um fato, como a própria Igreja Católica, o próprio Papa, ele já assumiu que os indivíduos, os seres vivos, eles não foram criados
da forma como eles existem hoje. Então, a própria igreja admite algumas, né, outras não, né, mas a própria igreja admite que os seres vivos eles se transformam e que eles se modificam no decorrer do tempo. Claro que eles não, não estão de acordo com todas as ideias evolucionistas, tá? Mas eles já apoiam, ou eles defendem, ou eles aceitam essa ideia que os seres não foram criados da forma como eles existem, tá? Que eles podem, que eles se modificam e que eles se transformam no decorrer do tempo. Gente, então vamos lá. Então, a minha introdução que eu teria para dar para vocês era essa, tá? Eu não vou me alongar muito, depois eu volto a falar nisso, tá? Mas eu acho que o que eu queria era isso, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou por aqui, tá bom? Mas para aqueles que quiserem sair, tá? Estão liberados e na semana que vem a gente se encontra, tá bom? Lá no blog da escola, eu não vou deixar, eu vou deixar só um roteiro de algumas atividades lá para vocês fazerem, mas é assim, são os roteiros que vocês estão fazendo aqui. Por exemplo, esse questionário que vocês responderam, eu vou disponibilizar para os demais que não estão conseguindo participar desse momento, tá? Então, uma nova atividade que eu vou disponibilizar lá, mas são atividades que eu estou propondo toda semana nesse momento aqui. Então, para aqueles que estão participando aqui, não vão precisar fazer, somente para os demais que não estão conseguindo participar desses encontros aqui, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no privado, tá bom? Mandar e-mail, tá? Que eu tento aí ajudar vocês, tá bom? E só novamente relembrando, no dia 24, tá? A gente vai ter uma convidada, tá? Uma ex-aluna nossa do Prates, que está terminando farmácia na Unicamp, tá? E ela vai conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Então, espero, conto com a presença de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Falou, professor, boa noite. Boa noite, abraço.